Olá, tudo bem? Dando continuidade à ampliação do seu vocabulário em língua de sinais, temos agora os sinais pertinentes à família e ao meio de transporte. Preste muita atenção na hora de executar os sinais. Família. Por que aprender? Todos nós temos uma família, seja aquela que nos gerou, aquela que nos criou. Nos referimos à família, é muito comum no nosso dia a dia. Meu pai, minha mãe, meu irmão. Então, vamos conhecer como são sinalizados os sinais de família. Imagine você tendo que receber um surdo em um ambiente de trabalho e tendo que preencher uma ficha cadastral. Logo, os dados de filiação irão aparecer. Então, fique atento para que você esteja preparado caso passe por essa situação. Homem e mulher. Conhecendo os sinais. Em Libras, para a gente marcar o sinal de mãe, pai, tio, tia, eu preciso antes da informação do gênero. Observe como fica representado. Eu preciso utilizar o sinal de homem ou o sinal de mulher, que é o mesmo sinal para masculino ou feminino. Então, ao representar o sinal de mãe, eu vou fazer da seguinte forma. Inicio com o sinal de feminino e faço esse movimento. Então, aqui é o sinal de mãe. Para o sinal de pai, observe que o segundo movimento ele é repetido. Da seguinte forma, eu dou a informação do gênero e faço esse movimento. Então, assim fica representado o sinal de mãe e o sinal de pai. O mesmo acontece para tio e tia. Então, o segundo movimento é este daqui. Então, para eu diferenciar se eu estou falando tio ou tia, eu vou dar antes a informação do gênero, que é feita da seguinte forma. Você deve ter observado que eu sinalizei a palavra tio. Se eu for sinalizar a palavra tia, então, tia. Certo? Preste atenção, porque isso vai acontecer em todos os sinais relacionados à família. Então, primo, prima, tudo bem? Em Libras, a gente não tem uma marcação de gênero específica para caracterizar o sinal de uma só forma. Então é por isso que eu preciso sinalizar o gênero para que em seguida o sinal ganhe uma representação. Família. Sinalizando. Agora vamos ampliar o seu vocabulário relacionado aos sinais de família. Antes, vamos sinalizar o sinal de família. O sinal de família nós vamos sinalizar da seguinte forma. A letra F, você vai utilizar as duas mãos com a palma da mão voltada para frente e faz um movimento circular em direção ao seu corpo, a palma da mão. Então aqui eu tenho um sinal de família. Em uma frase, minha família. Ficaria minha família. Bom, agora que você já aprendeu a sinalizar os sinais de família, vamos agora conhecer um pouco mais. Iniciando pelo sinal de filho. O sinal de filho eu vou representar da seguinte forma. Filho. Então, se eu quiser dizer filha, você já sabe como executar, já que você viu esse sinal aqui para representar a palavra filho. Então, ficaria da seguinte forma. O mesmo nós vamos fazer com o sinal de avô e avó. Então, avô vai ficar da seguinte forma. Avó. Irmão. Irmão, ele tem duas formas conhecidas de ser representado. Você pode representar com esse movimento dos dois dedos ou simplesmente passando um dedo para o outro. Essas são duas formas bem conhecidas da palavra irmão. E aí entra uma característica da Libras, como qualquer uma outra língua oral, que é a variação linguística. Então você pode encontrar pessoas sinalizando irmão dessa forma ou dessa forma. Vamos agora fazer separando para o gênero. E aí eu vou colocar em uma frase para que fique mais clara a sua observação. Eu vou dizer o seguinte. Eu tenho
3 irmãos, 2 e 2 mulheres. Vamos colocar agora os sinais que você já viu em nossa competência em algumas pequenas frases. Preste muita atenção porque através dela você também vai poder observar novos sinais. A primeira frase que eu vou sinalizar vai ser a seguinte: eu gosto muito do meu pai. Ela vai ser representada da seguinte forma. Segunda frase que eu vou mostrar a vocês, ela é a seguinte: minha filha é muito jovem. E ela vai ser representada da seguinte forma. Terceira frase: minha tia mora distante. Então, vamos a ela? Quarta frase: minha mãe casou muito jovem. Ela vai ser representada da seguinte forma. Meios de transporte terrestre. Como sinalizar? Vamos aos meios de transporte. Antes de começar os meios de transporte, vamos sinalizar como ficaria meios de transporte. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Meios de transporte. Bom, separei para você alguns meios de transporte terrestres. São eles: ônibus, carro, motocicleta, bicicleta, táxi, van, alternativo. Então, eu vou sinalizar cada um deles para que você tenha o aprendizado. Primeiro, começarei com o sinal de ônibus. Carro, que também foi utilizado para o sinal de meios de transporte. Motocicleta. Bicicleta. Táxi. Trem. Alternativo, que também é chamado em algumas capitais de van, besta, lotação. Dependendo da região, ela recebe algum tipo de nomenclatura diferente. Ela é representada da seguinte forma. Meios de transporte aéreo. Como sinalizar? Acompanhe comigo e execute também os sinais apresentados. É importante que você repita todos os sinais que estão sendo aqui apresentados em nossas videoaulas. Não seja apenas um espectador, participe e execute os sinais. Vamos aos sinais. Primeiro sinal, vamos sinalizar o sinal de avião. Observe que eu tenho aqui a letra Y, então ela vai servir para que a gente sinalize avião. Vou fazer simplesmente um movimento. Então, acabei de sinalizar avião. Helicóptero. Helicóptero, ele é um sinal que parece ou tenta representar, imitar, digamos assim, um helicóptero. Você vai pegar o seu dedo indicador, colocar outra mão aqui em cima e aí você vai fazer esse movimento. Então, na hora que você tem esse movimento, você está tentando uma proximidade a uma hélice, a um helicóptero. Sinal de balão. Sinal de balão, que também é um meio de transporte aéreo, nós vamos juntar as duas mãos e vamos fazer esse movimento como se ele estivesse subindo. E por fim, nós vamos utilizar também o meio de transporte que não é tão comum a todos nós, que é o foguete. Ele é representado da seguinte forma. Meios de transporte marítimos. Como sinalizar? Vamos a mais alguns meios de transporte. Dessa vez, você verá os transportes aquáticos. Bom, então nós vamos iniciar com o sinal de navio. Em alguns locais, algumas representações, o sinal de navio e barco é feito da mesma forma. E é a seguinte, você vai juntar as suas duas mãos e vai fazer um movimento como se estivesse quebrando as ondas. Então, esse sinal é utilizado para navio ou barco. Canoa. Canoa nós vamos representar da seguinte forma. Você vai colocar as suas mãos como se estivesse segurando um remo e aí você vai fazer este movimento.
como se estivesse remando, bem parecido com o movimento real utilizado. Agora vamos para barco à vela. Barco à vela, a sua mão vai ficar nessa configuração, como se fosse um barco, e aí simplesmente você coloca a sua outra mão, sinalizando uma vela. Então eu tenho um barco à vela. E, para finalizarmos, nós temos o barco a remo. Então você vai fazer o seguinte, você vai utilizar dessa vez as suas duas mãos e vai fazer um movimento como se estivesse remando em alto mar. Então aqui eu tenho o sinal de barco a remo. Bom, vamos utilizar o conhecimento apresentado e combiná-los em algumas pequenas frases. Tenho medo de viajar de barco. Eu gosto de viajar de avião. Tenho um carro muito vermelho. Preciso de um táxi. Caro estudante, finalizamos mais uma etapa. Agora vendo e praticando os sinais referentes à família e o meio de transporte. Você pode aproveitar esse conteúdo e formar frases variando os meios de transporte e parentes que foram apresentados em pequenas frases. Encontro você na próxima competência. Tchau, um abraço.